Bom, pessoal, boa noite. Eu começo hoje, então, esse vídeo compartilhando com vocês que eu tenho um crítico, né, muito permanente, muito presente na minha vida, de alto nível, que é o meu pai, que é jornalista, e que aponta para mim várias fragilidades ou, enfim, opções de melhora, né? E de fato ele tem me dito que eu tô muito pouco objetiva, e é verdade, né? Eu tive a ideia, eu me deslumbrei com a possibilidade de poder falar sobre os assuntos que eu acho relevantes, e eu tenho tido dificuldade para manter o foco, porque é tanta coisa que eu quero falar que eu acabo dizendo que eu vou falar sobre um assunto e daí eu vou para outro, enfim. Então eu resolvi hoje, porque eu fiz uma apresentação, né? No primeiro dia eu falei, meu nome é Tassiana, eu sou enfermeira, eu tenho 3 filhos e tal. Mas eu podia ter sido mais clara. Então eu serei hoje. Meu nome é Tassiana, eu tenho 3 filhos. E eu sou uma mulher desvio padrão. Porque esse nome, inclusive, surgiu numa dessas jantas de mulheres, de amigas antigas, que eu falei que eu queria escrever um livro. E uma amiga minha, Ana Slomp, disse: amiga, se tu escrever um livro, o nome tem que ser Desvio Padrão. Justamente por ela me conhecer há muito tempo, porque eu nunca preenchi nenhum padrão, assim, de relacionamento, de beleza, de estética, de comportamento. Eu sempre achei os padrões chatos. Eu sempre achei muito chato ter que alguém me dissesse que aquilo tinha que ser assim, sabe? Que eu tinha que ir em tal lugar, ou que eu tinha que andar com tal pessoa, ou que eu tinha que... Isso pra mim, isso foi a causa da minha rebeldia adolescente, assim. Eu queria fazer o contrário do que era o padrão. Eu queria fazer aquilo que eu achava que era o bacana, que eu queria e que eu queria. E eu não queria que os outros me dissessem o que fazer. Então, de fato, para ser bem verdadeira, assim, esse blog, vlog, canal, enfim, eu vou trazer vários assuntos, mas ele vai sempre cair em cima do feminismo. Porque como sendo uma mulher fora do padrão e criada num mundo machista, como nós somos todas, não teria como ser diferente. Caso contrário, eu não teria já pedido para os meus filhos pararem de fazer barulho 4 vezes, eles são homens, e isso teria sido respeitado se fosse o pai deles aqui. Mas não está sendo. Eles vão ter depois, né, que ter as consequências, enfim. Mas o mundo sempre foi machista, assim. E é por isso que eu quero esse canal, é por isso que eu quero ter esse espaço para falar que nós não podemos mais aceitar algumas coisas, ou não devemos, se queremos um mundo melhor para os outros. Por exemplo, a primeira coisa é que eu não vou... Tem um brinco caindo em algum lugar. Eu tenho, desde que eu comecei o blog, me produzido pra fazer o blog, me maquiado, escolhido 1000 roupas, e eu não vou mais fazer isso porque eu acho que isso é contraditório com relação à mensagem que eu quero passar a vocês. Eu conversei hoje com uma amiga minha, que eu não vou citar o nome porque eu não pedi se eu podia, que tá vivendo uma situação parecida também, uma menina linda, perfeita, que vai, enfim, fazer umas correções estéticas que ela quer fazer e acho que deve, que ela se sente mal com algumas coisas. E nós conversamos sobre estética, assim, e aquilo também me fez pensar sobre como nós mulheres, desde pequena... Vocês lembram da coleguinha gorda da escola? Como ela sofria? É engraçado pros meninos, eles estão rindo lá embaixo. Pra eles é engraçado. Então já começa aí. E daí pra frente, assim, tudo que acontece conosco... Eu tive, por exemplo, um comportamento adolescente que não tinha nada a ver com uma menina de família. Não tinha. E, obviamente, isso não foi aceito de maneira nenhuma. Isso era uma desgraça, né? E eu acabei... Eu engravidei na adolescência, então... eu sei, isso
que eu sou uma mulher que tem privilégios. Eu tenho uma família, eu sempre tive estudo, nunca me faltou nada, assim. Apesar de ter tido um filho quando eu era adolescente, assim. E eu vejo, e o que me incomoda, eu fico com medo, sabe por que eu fico com medo de falar de feminismo? Porque eu leio e eu ouço pessoas que estudam o feminismo. E daí eu me sinto uma burra. Porque eu acho que o assunto é muito profundo. Só que eu também acho que se a gente não começar a falar pelas pequenas coisas, a gente não vai sair do chão nunca, assim. Então eu acho que, de fato, essas atitudes que a gente tem visto diariamente quando a gente lê o jornal, sabe, de alguma mulher que passou por alguma situação constrangedora. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram atacadas, não, agredidas por homens e que quando chegaram na delegacia foram tratadas como culpadas, como o que foi feito, mas o que tu fez para que isso fosse, para que isso acontecesse, enfim, né? E entre outras coisas que eu, né, sempre vou citar nos meus vídeos, mas que a princípio tem que ser ditas, porque se ninguém falar nada, se ninguém falar que tem ONG, sabe, a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior. Eu tava assistindo um vídeo que fala que, porque, assim, eu tenho visto que cada vez que eu falo alguma coisa no Facebook ou alguém coloca alguma coisa sobre feminismo, vem um monte de desaforo embaixo, como se feminista fosse um problema, né? Alguém que odeia os homens e que luta contra isso ou contra aquilo, enfim. E eu assisti um vídeo de uma filósofa dizendo que a gente tem que estudar mais sobre burrice. Porque a burrice não é o não saber. A burrice é o não estar aberto à discussão. Porque talvez a gente tenha uma ideia sobre machismo, sobre feminismo, que não é a ideia correta. Então, assim, eu como feminista, o que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de passar é de que a gente pudesse discutir o assunto, né? A internet, ela não é televisão, ela não é um canal de uma via só, ela tem retorno. Então, se eu tô falando alguma coisa que tu não concorda ou que tu acha que tu pode acrescentar, tá ali, cara, é só botar um comentário. Eu me comprometo a repetir aqui, me comprometo a estudar o que tu me disser. Eu me comprometo a ir atrás da informação. Eu não sou jornalista. Veja bem, eu sou enfermeira. Eu apenas escrevo e gosto de me comunicar com as pessoas. É só isso. Então eu queria deixar isso claro, que o foco sim é esse. Que os meus erros estão sendo todos compartilhados com vocês na rede. Os meus enganos, os meus micos, né? Já aconteceram alguns e certamente acontecerão outros, mas que o meu objetivo maior aqui é falar para vocês de como é a vida de uma mulher. E não é assim de uma mulher que vai pra rua queimar bandeira, queimar sutiã. Talvez eu até toque no assunto de mulheres que morreram queimadas dentro de uma empresa porque queriam ganhar o mesmo salário dos homens, né? Quem estuda a história do feminismo sabe do que eu estou falando, quem não estuda não sabe, mas nós chegaremos lá. A minha ideia é falar da vida da mulher, em todos os sentidos: estético, sexual, intelectual, profissional, maternal, sabe? Eu acho que nós merecemos um canal para falar sobre as mulheres, e eu não vejo isso. Eu pretendo melhorar muito a respeito disso. Agora no início do mês o meu filho vem pra cá de férias e ele já disse que vai me ajudar. Eu acho que preciso ter uma pauta, né, pra não me perder também no que eu tô falando. E também acho que eu me comprometi a fazer o vídeo diariamente e talvez não tenha assunto diariamente pra falar, né? Talvez às vezes a gente tenha que falar quando tem o que falar. Senão a gente pode só dar uma mensagenzinha, mandar um boa noite, mandar um recado, enfim.
Mas, de fato, eu achei necessário, depois do vídeo de ontem, que eu achei confuso, deixar isso claro. Esse é o objetivo da minha página, então, tá? Do meu canal. Meu objetivo é falar sobre a vida das mulheres, nas suas relações familiares e em todos os outros aspectos. E nós vamos falar de coisas polêmicas, muitas também, mas também vamos falar das coisas banais. Porque elas é que constroem todo o resto, né? A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa casa. A gente pode mudar a educação dos nossos filhos. E isso já é uma grande coisa. Então, muito obrigada novamente. E amanhã talvez a gente se fale, talvez não, vai depender, né? Não sei se vai ter assunto ou não, se tomara que tenha, porque eu adoro falar com vocês. E é isso, galera. Valeu. Olha lá o Grey's Anatomy, gurias e guris. Eu sou viciada em Grey's Anatomy. Eu tenho que dizer um negócio pra vocês. Se um dia eu encontrar o Derek... Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Só um comentário. Ah, Derek.